Bom dia, meu nome é Diogo de Araújo Lima, sou promotor de justiça aqui da comarca de Pinhão. É uma satisfação poder conversar com os senhores. Estou aqui para falar algumas breves palavras sobre o dia 18 de maio, um dia extremamente relevante, especialmente, notadamente, aqui na comarca de Pinhão, atinente a essa questão da exploração e abuso sexual. Inicialmente, gostaria de destacar essa situação, explicar a questão do dia 18 de maio, o porquê do dia 18 de maio e como que surgiu esse dia 18 de maio, que é para a gente compreender o assunto. O dia 18 de maio tem origem justamente em um caso de uma violência sexual praticada lá no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, com uma menina de 8 anos, o caso conhecido como Aracélio, em que uma menina de 8 anos foi abusada sexualmente. Esse caso foi se postergando e pela ausência de provas, o suposto estuprador não conseguiu ser punido e receber a devida pena. E a partir desse caso, que ficou emblemático, movimentos sociais, movimentos da sociedade civil organizada, estabeleceu essa data como um marco de combate à exploração e abuso sexual. Então é fundamental que a gente trate desse tema, que a gente incentive essa data como uma maneira de organizar a nossa sociedade, organizar os entes públicos, a sociedade também civilmente organizada, no combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Pois bem, inicialmente eu gostaria de trazer alguns números que trazem assim a importância e o quanto ocorre esse tipo de abuso na sociedade hoje no Brasil, não só na comarca de Pinhão. No Ministério Público do Estado do Paraná, eu registrei e verifiquei que nós temos nada menos do que 5.458 investigações envolvendo esse tema de violência contra criança e adolescentes. Desde 2012, nós já propusemos 7.426 ações penais, quer dizer, foram mais de 7.000 denúncias tratando dessa questão de abuso sexual, o que demonstra o quanto isso ocorre e que, na verdade, isso traduz uma cifra ínfima dos casos que efetivamente acontecem na realidade. E é justamente o objetivo aqui dessa nossa conversa, que é a questão dos casos que não chegam à tona, e que é a grande maioria, porque vítimas, parentes, a própria sociedade tem muito receio de trazer isso ao conhecimento das autoridades, e isso acaba ficando à margem de um tratamento da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e as vítimas acabam ficando à margem da sociedade, sofrendo danos irreparáveis. Então, isso que é o fundamental aqui no dia desse combate, é mobilizar a nossa sociedade. Nós precisamos que todos, professores, educadores, pais, vizinhos, colegas, padrinhos, se mobilizem, se unam conosco, Ministério Público, Conselho Tutelar, CREAS e demais entidades da rede de proteção, e denunciem esses casos de abuso e de violência sexual contra criança e adolescente. São casos que dependem dessas denúncias, muitas vezes, ou melhor, quase todos os casos de violência são cometidos à clandestinidade, quer dizer, poucas pessoas tomam conhecimento desses fatos. Por exemplo, o crime de estupro é um crime que não é cometido à luz do dia, é um crime que é cometido às escondidas, de modo que ou familiares, pais, ou mesmo vizinhos que tomam conhecimento, e que a gente depende dessas pessoas para que a gente possa mudar essa nossa realidade, especialmente aqui em Pinhão, em que nós encontramos casos de mães, por exemplo, às vezes parentes, irmãos, que têm receio de denunciar às vezes um abuso praticado por um pai, por um parente muito próximo, que é o sustentáculo da família, que é o que sustenta a casa. E às vezes imagine casos, por exemplo, que a gente acaba colhendo aqui no nosso cotidiano, de mães que acabam se omitindo em denunciar à polícia casos de abuso sexual cometidos por padrasto, por pais, contra a própria filha, porque esses padrastos, esses pais são os que sustentam a casa.
e em nome desse sustento à casa, a mãe acaba se omitindo nesse dever de comunicar às autoridades policiais e prefere que a própria filha conviva com aquele abusador dentro de casa em nome de um mero sustento, né? De um mero sustento de uma família. Então isso que a gente tem que mudar na nossa sociedade. Hoje em dia, as mulheres, especialmente em cidades assim que a gente tem um IDH um pouco inferior, como é o caso de Pinhão, as mulheres são pessoas independentes. Hoje em dia nós temos mulheres atuando em todas as áreas, de modo que não há como ficar mais nessa dependência do papel do homem em detrimento da integridade, da dignidade de uma própria filha, de um parente, tão somente por uma questão econômica. Então a gente incentiva que as pessoas comuniquem às autoridades, as mães procurem as autoridades. Nós temos diversos canais de comunicação para essas denúncias, conselho tutelar aqui na comarca de Pinhão. Isso pode chegar ao nosso conhecimento pelo próprio Ministério Público, aqui por mim, denúncias anônimas em que a pessoa não será reconhecida. Temos também a própria Polícia Militar, a Delegacia de Polícia e também pelo próprio telefone, Disque 100 do Ministério da Justiça e o 181, Disque 181, que é da PM aqui do Paraná. Esses fatos, o sigilo do denunciante é preservado. As notícias, as denúncias são fundamentais para que a gente possa combater esse alto grau, alto índice de violência contra criança e adolescente. Então nós pedimos que tomem-se, que se encorajam, denunciem, o sigilo será preservado e sem essa denúncia nós ficamos à mercê do combate à violência à criança e adolescente, porque, como já disse, dependemos do apoio da sociedade civil, desses parentes, dessas pessoas, para que a gente possa tomar as providências. É fundamental destacar que sem o apoio dessas pessoas, nosso trabalho fica extremamente comprometido. E esse apoio pode mudar a vida de muitas crianças e adolescentes. Uma criança que é abusada, que sofre qualquer tipo de abuso, ela sofre um dano irreparável e que talvez nem o tempo possa curar. Então é fundamental a contribuição da sociedade. Podemos entregar uma segunda chance para essa criança de viver e ter um desenvolvimento normal e saudável. É uma satisfação, muito obrigado por conversar, e o Ministério Público está de portas abertas para recebê-los para essas denúncias e outros temas afins. Obrigado.